Deus é bom, amém? Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom poder estar na casa de Deus para nós louvarmos, adorarmos o seu nome, falarmos da grandeza do Senhor, da presença do Senhor, do poder de Deus. Obrigado, irmão. Daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E como eu disse, a nossa igreja é uma igreja profética. Há a presença de Deus aqui, sabe? Todos podemos sentir, podemos contemplar, podemos viver essa presença. E o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos hoje aqui para podermos dividir aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E eu peço que você feche os seus olhos por alguns segundos. Feche os seus olhos, pense em Deus. Pense em Deus. Pense em Deus. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. É o que nós pedimos, o Espírito Santo, enche os nossos corações, enche as nossas vidas nessa manhã da tua presença, em nome de Jesus, amém? Amém. Poder pegar esse caderno aqui, poder escrever, voltar a escrever mensagens, palavras, é muito gratificante, é muito, assim, só agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, e nós celebramos o nome do Senhor. Igreja, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1. Na minha Bíblia, o tema em cima está cumpra o seu voto. Em outras versões está o temor devido a Deus. Em outra versão também eu encontrei vários conselhos práticos e a advertência contra o fazer votos apressadamente. Então vamos ler Eclesiastes do capítulo 5 a partir do 1, e diz assim: quando fores à casa de Deus, preste atenção no que faz.
Aproxime-se dele para ouvir, ao invés de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que o fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, sejam poucas as suas palavras. Da muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nascem prosas vã do tolo. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os votos dos tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Essa passagem é uma passagem que mexe muito comigo. O autor desse livro foi Salomão. Salomão foi filho do rei Davi. E pelos estudos, esse livro foi escrito no período de 935 anos antes de Cristo. E pelos estudos também dizem que Salomão já estava perto do fim da sua vida e foi escrito tanto para o seu reinado quanto para os demais povos. E a palavra chega para nós no dia de hoje, essa mensagem de Salomão. E o propósito dessa palavra é poupar as gerações futuras da amargura de aprender pela própria experiência que a vida longe de Deus não tem sentido. Esse é o propósito. A vida longe de Deus não tem sentido. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre o sacrifício de tolos, que está no versículo 1. Aproxime-se para ouvir, ao invés de oferecer sacrifício de tolos. E eu estava pesquisando sobre o que seria, pois, essa ação de sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo, entre outras coisas, é considerada ações religiosas ou atos de dedicação realizados sem sinceridade e entendimento, sendo, portanto, inúteis e fúteis. E eu fiquei pensando assim: Senhor, será que é possível nós fazermos sacrifícios de tolos no dia de hoje? Será se ainda existe esse tipo de atitude, de ação? E o Espírito Santo fala aos nossos corações que sim. Muitas das vezes nós chegamos à casa de Deus apressadamente, sentamos, vamos fazer uma construção do que seria uma reunião, começamos o nosso louvor, temos uma leitura da palavra, fazemos as nossas ofertas, depois temos a mensagem, enfim. Mas muitas das vezes, ao mesmo tempo que nós estamos sentados aqui, como você está, nosso pensamento está lá fora, pensando em outras coisas, em outras preocupações. Nós não conseguimos viver esse momento e muitas das vezes, até esse momento se torna um pouco incômodo para nós. Talvez a temperatura, talvez o barulho que você escutou agora e as pessoas oraram. Fique tranquilo, nós estamos aqui. Para que o nosso coração realmente esteja na presença do Senhor, para que as suas palavras verdadeiramente estejam na presença do Senhor, para que a sua adoração realmente esteja na presença do Senhor. Uma das coisas que nós aprendemos é que a adoração, entenda, não só através da música, mas a adoração, nós já saímos da nossa casa para virmos adorar ao Senhor, nós já saímos, entenda, igreja, para entregar, oferecer algo ao Senhor, reunidos como igreja. Você entende? Você não precisa chegar aqui para ouvir uma coisa que vai animar o seu coração. Não, essa coisa que anima o seu coração mora dentro de você e já tem que vir da sua casa para cá. Aqui é o resultado da congregação estando reunidas para louvar o nome do Senhor. Mas quando nós chegamos aqui e falamos assim, vamos ver o que vai acontecer,
Vamos ver se o pastor Rafael vai estar animado. Vamos ver quem vai dirigir o louvor. Nós estamos oferecendo um sacrifício de tolo, porque o que Deus está procurando verdadeiramente não é o pastor Rafael, não é quem está ministrando louvor, ou quem vai fazer uso da palavra. O que Deus está procurando verdadeiramente são corações desejosos da sua presença. Há corações desejosos da presença de Deus aqui? Seu coração queima quando você ouve falar da palavra de Deus. Seu coração arde, deseja, anseia. Você realmente desejou estar aqui neste domingo, sabendo que hoje era o dia de culto ao Senhor, como igreja? Como eu disse, o nosso culto é na nossa casa, é no nosso trabalho, mas nós estamos aqui hoje como igreja, reunidos numa só fé, num só corpo. Você desejou este momento, ou você veio aqui porque alguém forçou você a vir, alguém pediu para você vir, e de repente no seu coração você falou: ih, mas hoje está chovendo, seria tão bom poder ficar em casa. Mas lá naquela igreja que faz um almoço depois do culto e tem que ficar. Qual a oferta que nós estamos oferecendo ao nosso Senhor? Qual a oferta que nós estamos oferecendo ao nosso Deus? Sacrifícios de tolo. E eu coloquei para nós, entre vários sacrifícios, a própria adoração. A adoração, ela tem várias formas. Eu adoro ao Senhor com as minhas palavras, eu adoro ao Senhor com o meu comportamento, a minha postura, a minha atitude no meu trabalho, ou seja, onde que eu for. Quando as pessoas falam assim para você, você é diferente. Tenha certeza disso, você está adorando ao Senhor. Quando eu estou trabalhando e dou o meu melhor do meu serviço, na minha empresa, aonde eu estiver, você está adorando ao Senhor, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Façam as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Então, para Deus tem que ser sempre o melhor. Mas eu quero falar agora sobre a adoração, na questão da música, do louvor. É a que mais nós conhecemos ou nos identificamos, quando nós cantamos e adoramos ao Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 4, por favor. João, no capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim, João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, isso aqui é um texto em que o Senhor Jesus Cristo está conversando com a mulher samaritana, e há um diálogo aqui, e chega num determinado momento que ela pergunta: aonde, Senhor, que nós devemos te adorar? Uns dizem que é no monte, outros dizem que é em Jerusalém. E o Senhor Jesus Cristo diz para ela: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A pergunta que eu faço para nós nesta noite, nesta manhã, é: se existe uma verdadeira adoração, eu posso dizer também que existe uma falsa adoração? É errado pensar isso? Se a palavra de Deus está me dizendo que Ele está procurando quem o adore em espírito e em verdade, é errado dizer que existem pessoas que adoram a Jesus sem ser verdadeiros ou autênticos? Adoram só com as suas palavras, porque é isso que acontece. Nós cantamos louvores a Deus, mas Deus não está preocupado com o que sai da nossa boca, mas Ele está preocupado com o que sai do nosso coração. Qual é a fonte que nos faz cantar ao Senhor? É um pequeno exemplo, é um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo.
Você percebeu a diferença da primeira forma para a segunda forma? Isso foi fisicamente que eu fiz aqui, mas ele ainda continua a procurar. É aqui dentro, irmão. Você tem uma chama dentro do seu coração que foi feita para o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Não apague essa chama que Deus colocou em seu coração. Não se esconda, não apague, não fuja do que Deus colocou em seu coração. Renato, eu não tenho voz bonita, nem eu. Renato, eu não sei cantar, nem eu. Mas nunca se tratou aqui de vozes, se trata do nosso coração. E aonde está o seu coração quando nós entramos como igreja para nos reunirmos na presença dEle? É isso que Deus está procurando. Por isso, corações que o adorem em espírito e em verdade. Eu peço que você vá mais adiante comigo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Louvado seja teu nome. Versículo 8 que diz assim: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Deus procura esse coração puro, puro, puro. E aí você vira e fala assim: mas Renato, eu sou cheio de pecado, então levanta a minha mão para me somar a você. Eu também carrego as minhas falhas, os meus erros, mas os puros de coração não são por nossas ações, é pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós fomos justificados, nós fomos lavados, nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando nós erramos, quando nós falhamos, e nós vamos errar, nós vamos falhar, a diferença é nos arrependermos de coração. Acreditar no que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, pedir perdão e continuar a vida. Muitas pessoas lutam com o Espírito Santo dizendo: ah, não, eu tenho que estar pronto, eu tenho que largar os vícios, eu tenho que largar os meus erros, para depois eu ir servir ao Senhor. Igreja, é totalmente ao contrário. A palavra de Deus diz: venha como estás. Venha como estás. Você não precisa estar com uma roupa perfeita, você não precisa estar com o seu palavreado perfeito, você não precisa ter parado de fumar se for um vício, você não precisa parar de beber se for um vício, você não precisa largar as drogas, que é um vício, para chegar à presença do Senhor Jesus. Ele convida dizendo: venha como estás. E quando nós chegamos de coração sincero à presença dEle, o sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso para nos limpar, nos lavar e nos redimir. Por isso, venha como estás. Entregue o seu coração a Ele, crendo que o Senhor é poderoso para nos limpar, nos purificar e nos lavar. Por isso, não faça sacrifício de tolos. Confesse ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor e venha na presença dEle com inteireza de coração. O segundo ponto seria apressados em falar, que está no versículo 2 do mesmo Eclesiastes que nós lemos. No versículo 2 diz: não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Não sejamos apressados ao falar. Há uma regra que diz que as mulheres falam mais do que o homem, cientificamente isso é provado. Mas o que a palavra de Deus diz aqui, ele não está se referindo a mulheres e nem ao sexo, mas ele está dizendo: quando chegar na presença do Senhor, não seja apressado de palavras. Porque muitas das vezes nós chegamos, falamos, temos necessidade de falar. Nós chegamos para alguém e dizemos assim: eu preciso falar alguma coisa, para o que parece colocar para fora ou se esvaziar daquilo que está cheio. Mas o que eu pergunto, o que está cheio do teu coração? É da presença do Senhor
O que você quer falar? Você quer falar ao Senhor ou você quer só usar as suas palavras? Palavras que o vento pega, leva e elas não surtem efeito nenhum. Quando você chegar à casa do Senhor, à presença do Senhor, não seja apressado de palavras. É como nas nossas orações. Você já reparou? Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Muitas das vezes eu chego, começo a orar e nós vamos. Como uma metralhadora, um tiro atrás do outro, pá, 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 fala, 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 fala. E não sei se já passou no seu coração um constrangimento quando de repente as palavras acabam. E de repente você tem uma impressão que o Espírito Santo chega a você e fala assim: agora eu posso falar? Agora eu posso falar? Orações repetitivas. Talvez você, como eu, tenham objetivos, tenham necessidades, tenham planos, anseios. E você já percebeu? A palavra do Senhor diz para nós batermos a porta até que ela se abra. Mas você já reparou quantas vezes as nossas orações são orações repetitivas? São a mesma oração. A mesma oração. Deus sonda os nossos corações, Ele sabe de tudo que nós pensamos ou fazemos. Mas eu acredito que existem noites, madrugadas e dias em que o Espírito Santo anseia que nós nos prostremos aos pés do Senhor e possamos dizer a Ele: Senhor, hoje eu tenho algo diferente. Hoje eu tenho algo diferente para te oferecer. E no silêncio daquele dia, daquela madrugada, daquela noite em que você se coloca na presença do Espírito Santo e diz: eu não quero falar, eu preciso ouvir. Eu tenho certeza, você vai ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, tem dia que nem nós mesmos nos aguentamos. Porque tem dia que nós estamos, o mundo, as pressões, as circunstâncias. Mas corre para Deus. Corre para o teu secreto para Deus. Corra, mas não seja apressado. Sente, ouça o Espírito Santo. E depois que Ele falar a você, aí sim você vai sentir um rio diferente correndo dentro de você. Entenda, eu vou usar esse exemplo, mas não saindo do contexto dele. O próprio Jó falou. Eu era assim, eu era assado, isso. E quando Jó se cala, Deus fala: ok, Jó, vou lhe fazer algumas perguntas e se você souber, me responda. E a que eu me lembro agora, uma delas é: Jó, aonde você estava quando eu formei o mundo? Eu pergunto para a igreja: você já pensou nisso? Aonde você estava quando Deus formou o mundo? Quando Deus deu nome às estrelas? Aonde você estava? Mas a palavra de Deus também diz que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, ainda sem forma, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já nos conhecia. Mas são mistérios que são revelados só àqueles que conseguem chegar na presença dEle, não serem apressados de palavra, mas que ouvem, que param para escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, um conselho que eu dou a você: não seja apressado de palavra. Não podemos ter uma
uma atitude de chegarmos à presença do Senhor querendo falar e não ouvirmos a voz de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, é Ele que quer falar conosco, pelo incrível que pareça. Não, mas eu tenho as necessidades, eu tenho as prioridades. E aí Ele vira e fala: a prioridade aqui sou eu. Por isso, humildemente, nos colocamos na presença do Senhor, silenciamos a nossa voz e ouvimos o que Ele tem para falar aos nossos corações, amém? Não seja apressado de palavra. No versículo 4, ele diz: quando você vier fazer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Quem aqui já fez um voto a Deus? Um voto, uma promessa, né? Vocês são tímidos, a mãozinha assim. Isso aí, pastor, eu também. Agora acho que vai apertar um pouquinho, e não tenha vergonha, não estamos aqui para constranger ninguém, porque eu vou levantar minha mão também. Quem já fez um voto ao Senhor e não cumpriu? Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois o tolo desagrada a Deus. Cumpra o seu voto. Sabe, irmãos, quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, a gente tinha aquela mania, usava aquela expressão, eu juro por Deus, eu juro por Deus. E eu penso que quantas vezes eu já jurei por Deus e não cumpri as minhas palavras. Sabe por quê, irmão? Nós somos limitados, nós somos limitados. E Deus não está preocupado com que você faça votos. Eu tenho certeza. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Os que falaram que fizeram votos a Deus, eu preciso que vocês sejam sinceros. Os que levantaram a mão e disseram assim: eu fiz um voto a Deus. Quantos de vocês Deus pediu esse voto? Levanta a mão. Sabe por quê? Ele não precisa. Ele não precisa dos nossos sacrifícios. Mas já que você fez, cumpra o seu voto. Já que você fez o voto, cumpra-o. E no versículo em diante diz assim, no 5 em diante: melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? É sério, irmão. É sério, eu não sei, talvez eu nunca tenha sido instruído a respeito disso, de prometer uma coisa a Deus e não cumprir, sabe? E aí, quando a gente falou sobre o temor a Deus, me faz pensar que as pessoas talvez cheguem e falem assim: ah, mas Deus entende, Deus é misericordioso, né? Ele sabe que eu não sou perfeito. Deus entende, mas Deus também não pediu. Se você fizer um voto, cumpra esse voto ao Senhor. Mateus 5:37, por gentileza. Mateus 5:37. Mateus 5, no versículo 37. É a palavra de Deus, tá, irmãos? É a palavra de Deus. Mateus 5:37. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno.
Não estou falando aqui que... Mas que a nossa palavra seja sim, sim. Seja não, não. O povo latino tem muito essa tendência assim de, não, estamos juntos, vamos lá, vamos fazer, não, conta comigo. E na hora de, cadê a pessoa? Cadê? Ué, mas não prometeu? Teve um dia desse que eu estava conversando com o pastor e ele estava falando, quantas pessoas prometeram, e talvez na sua vida já passou por isso, quantas pessoas prometeram e você contava que iriam fazer, e quando você precisou, é a palavra de Deus dizendo, você não falou que ia, faça. Ou então não faça. E isso nós aprendemos com nossos irmãos portugueses, que eles são bem fiéis à sua palavra. É sim, é não, é não. E tem hora que a gente trata Deus, não, Ele é Pai. Deus é Pai. Mas Ele é justo. Por isso, se você fizer um voto ao Senhor, cumpra-o sem demora, e que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Vamos em Salmo 15, irmãos, hoje nós vamos dar um passeio pela Bíblia. Salmos de número 15, por favor. Salmos número 15, a partir do verso 24. Perdão, a partir do verso 4. Já me achei aqui, vai ser do 1. E diz assim a palavra, o que eu acho interessante nesse texto, que ele fala, quem poderá entrar na presença do Senhor. Eu estava pesquisando aqui, irmãos, em algumas versões ele fala assim, ó, quem habitará no santuário do Senhor, quem habitará no tabernáculo do Senhor. E eu agradeci a Deus pelo que está na minha Bíblia. Pastor, quem habitará na tenda do Senhor? E diz assim, ó, Salmo 15, a partir do versículo 1. Senhor, quem poderá se hospedar na sua tenda? Quem poderá morar no teu monte? Olha a resposta de Deus. Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que o seu coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz o mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Quando você fizer um voto ao Senhor, cumpram, porque pode acontecer situações de você fazer alguma promessa a Deus, que na conclusão daquela promessa, você vai falar assim, mas eu vou perder dinheiro, mas eu vou sair prejudicado, mas espera aí, mas não era, o final não vai ser do jeito que eu queria, a coisa não está indo bem não. E a palavra do Senhor diz, aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Alguém já desistiu, não precisa levantar a mão, alguém já desistiu de uma promessa porque viu que falou assim, ih, Deus, vai dar ruim? Aí não. É, irmão, mas não é eu que estou falando não, está escrito aqui na palavra de Deus. Cumpra o seu voto, que a sua palavra seja sim, e que sua palavra seja não. É o Senhor falando para nós. O quarto ponto, e não menos importante, o temor a Deus. Temor a Deus é princípio de sabedoria, temer a Deus.
honrá-lo, reconhecer. A gente leu aqui, né? Quando entrar na presença do Senhor, né? Entre com, não se esqueça, Ele está lá em cima, sentado no trono de glória, você está aqui. Tem hora que a gente entra aqui, e não estou dizendo que é o seu caso, mas já aconteceu. Mesmo sabendo que, eu vou estar no louvor, eu vou estar no estacionamento, e eu já entro, pipa voando, entra com temor. Isso aqui, durante a semana, é isso aqui que você está vendo. Mas hoje, olha para o lado, são irmãos, é a igreja de Cristo reunida. Quando você entrar na presença do Senhor, entre com temor, entre com o coração quebrantado, Deus está aqui, entra, como que pisando em ovos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Abra sua Bíblia em Gálatas, vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Estamos falando agora do temor do Senhor. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Muitas das vezes as nossas atitudes não demonstram nenhum tipo de temor a Deus, de reverência a Deus, de entrega a Deus, de submissão a Deus, sabendo que nós estamos fazendo para Ele, por Ele. Não faça isso, irmão. Tenha sempre esse temor dentro do seu coração. Você pode perder tudo na sua vida, tudo. Mas o temor do Senhor jamais pode se afastar do seu coração. E essa é uma oração que você deve fazer. Senhor, eu abro mão de tudo, mas não afasta de mim a tua presença. Não afasta de mim o teu Santo Espírito, porque sem a presença dele, sem o Santo Espírito, irmão, nada faz sentido. Peço que você corra comigo em Salmos, no capítulo 15. Vamos lá em Salmos de novo. Salmos 15. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome. Bendito seja. Perdão, irmãos, perdão. Deuteronômio. Volta lá em Deuteronômio. Salmo 15 a gente já tinha lido. Deuteronômio. Louvado seja. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. A partir do verso 15, Deuteronômio 4, a partir do verso 15. O que está acontecendo aqui em Deuteronômio, a partir do capítulo 4? É Moisés falando ao povo, Moisés se despedindo do povo. Já estava perto da sua morte, e ele volta a dar conselhos à nação de Israel. E a partir do verso 15, ele diz assim, Deuteronômio 4, a partir do verso 15, ele diz assim: no dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo em Horebe, vocês não viram a forma alguma, portanto tenham muito cuidado, para que não se corrompam, fazendo para vocês um ídolo, uma imagem conforme semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, ou qualquer ave no céu, ou qualquer animal rastejante da terra, ou qualquer peixe que viva nas águas debaixo da terra, para erguer os olhos aos céus e se virem o sol e a lua e as estrelas,
todos os corpos celestes, vocês se desviem de se prostrarem diante deles e prestarem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, destruiu a todos os povos debaixo do céu. Quanto a vocês, se o Senhor os tomou e o tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para serem o povo da sua herança, como hoje se pode ver, o Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão. Vocês, porém, atravessarão e tomarão posse daquela terra. Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para vocês ídolos algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. Irmãos, tem duas situações aqui. Uma, está Moisés se despedindo do povo. O povo continua na sua peregrinação para entrar na terra prometida, mas o seu líder, Moisés, não vai entrar. E vocês conhecem a história. Por que Moisés não vai entrar? Porque num determinado momento, hora e dia, em que o povo estava muito agitado, reclamão, e tinha necessidade de um milagre, que era a água, que o local que eles estavam não tinha, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, fala a rocha. Só que Moisés já estava naquele dia que, de vez em quando, nós temos aquele dia que qualquer voz nos irrita, qualquer voz terrena nos tira do centro da vontade, e em vez de Moisés falar a rocha, Moisés vai e bate na rocha. O milagre aconteceu. Saiu água e o povo foi saciado. Agora vamos mais para frente. Mas Moisés deixa uma orientação: não façam para vocês imagem alguma para adorar a Deus. E ele cita alguns exemplos: imagem de homem, imagem de mulher, imagem de peixe, estrela, nuvem. Não façam para vocês imagens de adoração. E nós sabemos que hoje em dia, e sempre vai existir, e sempre existiu, esses cultos com imagens, enfim, respeitamos a todos. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, que é o único digno de ser adorado. Ele não tem imagem, ele não precisa de imagem, ele precisa de quê? É de um coração, onde ele possa habitar. E quando Moisés começa a falar sobre essa questão da idolatria, é o que nós pensamos: a idolatria é o quê? É uma imagem, qualquer coisa que eu preciso tocar para adorar. Igreja, existem muitas idolatrias que não têm imagem, mas que ocupam o nosso coração. Graças a Deus, não, eu sou evangélico, eu não tenho imagem na minha casa, mas nunca se tratou daqui, ó, com muito equilíbrio, igreja, com muito equilíbrio. Um marido pode ser uma idolatria, uma esposa pode ser uma idolatria, um filho pode ser uma idolatria, o seu emprego pode ser uma idolatria, os seus colegas podem ser uma idolatria, a roupa que você gosta de vestir pode ser uma... Não, eu só uso aquilo, Deus me livre de não usar essas roupas. Não, eu trabalhei para isso. Idolatria, igreja, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em seu coração. Tenha temor do Senhor, que você possa sondar o seu coração e falar: Senhor, há algo em mim que está me roubando? Vim para a Europa, vim para ser rico. Eu também vim para ser rico, mas cheguei aqui e desconstruí tudo. Porque a palavra de Deus diz que é lá em cima que a gente tem que juntar tesouro. Mas eu só ganho um salário mínimo. É melhor um salário mínimo com a bênção de Deus
do que de repente ir lá para a Espanha, França e outros lugares. Não, mas eu preciso, é um objetivo. O camarada vai, a pessoa vai, larga a família, larga a esposa, larga o filho. E nunca se tratou de dinheiro, se tratou da presença da pessoa ali. Nunca se tratou. E aí voltamos lá no começo de Moisés, quando Moisés fala, ó, por causa de vocês eu não vou entrar. Sabe por quê? Porque Deus falou uma coisa, Moisés fez outra, Deus vai, abençoa o povo. Aí depois Deus fala assim, Moisés, vamos conversar agora. O que eu mandei você fazer? Marcos, o que eu mandei você fazer? Luiz, o que eu mandei você fazer? Simone, o que eu mandei você fazer? Andréia, Isabelle, o que eu mandei você fazer? Temor a Deus. Aí Deus leva ele lá em cima do monte e fala assim, ó, vê aí, ó, isso aí todo o povo vai dominar, essa terra toda, tudo. Uau! É essa terra prometida, é Moisés, é essa terra prometida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Porque você me desobedeceu lá atrás e não falou o que eu mandei você falar, você não vai entrar, Moisés. Você não vai entrar. Ah, mas Deus só aqui, sabe Deus, sim, Moisés, eu sei. Mas eu sou um Deus que zelo pela minha palavra. Tenha temor, irmão. Vamos, no nosso coração, ter temor da presença de Deus. Em Provérbios, no capítulo 9 e 10, que diz, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E para concluir, igreja, você pode me perguntar, Renato, mas por que Deus é tão exigente assim? Por que Deus foi tão rígido? Ou muitas das vezes parece que Ele é tão rígido. Eu não sei se vocês já perguntaram isso, gente. Tem algumas perguntas que nós temos que fazer. Por que isso, Deus? Por que está acontecendo isso? Eu não entendo, eu não compreendo. E ontem eu perguntei isso a Deus, na hora que eu estava escrevendo, e Ele me trouxe o livro de João, a memória, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e por Ele amar o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho unigênito que morreu na cruz do Calvário por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que alcance a vida eterna. João 3,16. Por que, Renato, que Deus parece, tem hora que Ele é tão, tem que ter temor, tem que ter zelo, tem que ter isso, tem que ter aquilo? Porque para salvar você, salvar a mim, Ele olhou para o lado e nos enviou o seu único Filho. E o seu único Filho, sendo Deus, desceu aqui em forma humana, habitou no meio de nós, 100% Deus, mas 100% humano. Tentações, dores, anseios, fome, tudo Ele passou.
E a coisa foi tão difícil que ele vira e fala: Pai, se possível for, se tu puderes. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, esse temor a Deus, sabe? Igreja, Deus é amor, mas Ele é justo, Ele é santo, Ele é criador de todas as coisas, Ele fez todas as coisas com o único intuito de nos levar de volta à presença dEle. De nos levar de volta à presença dEle. Eu não sei aonde você está nesta manhã, e eu crio 2 pontos aqui. Talvez tenhamos alguma pessoa aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei onde você está nesta manhã, mas eu também falo àqueles que já são salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas que a cada dia nós somos dependentes da graça do Senhor, e que muitas das vezes somos apressados em falar, fazemos votos e não cumprimos, e não trazemos o temor de Deus para os nossos corações. Não andamos no temor de Deus. Pensamos que a coisa... Não, Deus entende. Deus entende, irmão. Você pode ter certeza. Deus entende. Quando você está se esforçando e quando você... Esse povo me louva só de boca, mas o coração, Deus entende, irmão. E o que eu peço ao Espírito Santo de Deus nesta manhã, que foi o que Deus colocou no meu coração, que os princípios de sabedoria, os princípios de um coração entregue, rendido ao Senhor, esteja sobre nossas vidas. Corações submissos, corações desejosos, corações que não são apressados em querer falar. Precisamos ouvir. Fala comigo, Senhor. Teu servo ouve. Fala comigo. Senhor, eu vou fazer, eu estou indo lá fazer. Ah, Deus, e sabe, é que não faça isso. E principalmente, quando chegar na presença do Senhor, chegue com temor, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, amém? Eu vou fazer uma breve oração, peço só que você curve a cabeça, não sei se é o pastor que vai, se vai ter o louvor, não sei o que vai, só curve a cabeça. Entregamos a Ti nesta manhã os nossos corações, nossas vidas, declarando e reconhecendo a nossa total dependência de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, e se não for o Teu Santo Espírito, o que será de nós? Por isso, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, a começar em mim. Se houver uma fila, eu sou o primeiro, eu estou na frente dessa fila. Sonda meu coração, Senhor, e através do Teu Espírito Santo, muda aquilo que precisa ser mudado. Me dá domínio próprio, Senhor, domínio próprio, para que não seja necessário falar, quando é necessário ouvir e ouvir. Dá-me, Senhor, sabedoria, Senhor, para que quando eu fizer um voto, que Tu não nos obriga a fazer, mas uma vez que nós o fazemos, que nós sejamos homens e mulheres, Senhor, que saibamos cumpri-lo, mesmo que venhamos sofrer o dano, Senhor, mas como a Tua palavra diz, é sim, é não, é não. E dá-nos um coração cheio de temor, Senhor, para que quando nós entrarmos na Tua presença, nós possamos Te reverenciar com todo o coração quebrantado, sabendo que Deus está nos céus e nós aqui na terra. Te agradecemos pelas revelações das Tuas palavras. O que foi lido aqui, Senhor, é luz para os nossos caminhos, Senhor.
é direcionamento para as nossas vidas, para que nós não venhamos falar, eu não sabia ou não conhecia. Mas mais uma vez, nesse dia, tu nos dá a oportunidade de meditarmos na tua palavra e ouvirmos o teu Santo Espírito. É o que eu te peço, te agradeço sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. E que tua igreja seja ricamente abençoada, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Deus é bom. Amém.